O vidro float, sem sombra de dúvidas, é um dos vidros mais utilizados no processo de fusão. Isso se deve ao fato de ele ser muito mais fácil de ser encontrado em formas compatíveis, quanto também à facilidade dele ser encontrado. Porém, não são todos os vidros do tipo float que são compatíveis com a fusão. E é isso que eu vou explicar nesse vídeo. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui nós abordamos temas relacionados ao mundo do fusing. Eu sou Evandro Damasceno, especialista na transformação da garrafa de vidro através dessa técnica. E nesse vídeo eu vou te mostrar um tipo de vidro que é incompatível com a fusão. É muito comum, principalmente nos cursos de fusing, os iniciantes utilizarem o vidro float para criar seus projetos, para fazer suas criações. E isso se deve a 5 principais motivos. O primeiro é que ele é plano, e isso torna muito mais fácil o processo de aprendizado. Principalmente no momento de você fazer o corte, de você aprender a cortar o vidro. O segundo é que ele é transparente. Isso, na minha opinião, é uma das maiores, se não a maior vantagem de se utilizar esse tipo de vidro. Porque ele é livre de qualquer tipo de cor. Então você pega um vidro virgem, digamos assim, de pigmento, e pigmenta ele, ou seja, pinta ele à sua vontade, adicionando o efeito que você desejar. O terceiro é que ele pode ser encontrado em diferentes espessuras. E isso é muito bom, porque independente de qual peça você vai criar, seja uma peça um pouco mais delicada, que precisa de um vidro mais fino, como de 2 mm, por exemplo, até uma peça um pouco mais, que exige um pouco mais de resistência, digamos assim, como uma cuba, que exige um vidro um pouco mais espesso, tem vidro float para cada tipo de peça que você pretende criar. O quarto ponto é que ele é muito fácil e simples de ser encontrado, porque hoje em dia o vidro float faz parte da vida de praticamente todo mundo, sendo possível encontrar ele em quase que todos os lugares. E o quinto ponto é que ele é muito barato, e isso é uma grande vantagem, principalmente nos cursos de fusing, que precisam comprar uma grande quantidade de material gastando pouco. Porque afinal de contas os alunos ainda vão aprender utilizando aquele material. Então, na minha opinião, o vidro float é um dos melhores vidros para você aprender o processo de fusão. Lógico, perdendo somente para a garrafa, que é encontrada de forma gratuita. E quando eu falo de garrafa, eu também estou incluindo frascos de perfume, de remédio, aqueles potes grandes de palmito e qualquer outro tipo de recipiente que tenha o formato cilíndrico. Esses, além de ser encontrado de forma muito mais fácil, você ainda não paga nada por eles. E ainda, de quebra, ajuda o meio ambiente. Mas voltando aqui para o vidro float, existe um tipo que você jamais pode levar para o processo de fusão. Inclusive, eu já falei sobre ele em outro vídeo aqui do canal. E é o vidro laminado. Em suma, uma placa de vidro simples como esse consiste em 2 placas de vidro float comum, fixadas uma na outra por uma película de PVB, polivinil butiral, que torna ele muito mais resistente a impactos e também evita que ele se estraçalhe quando for quebrado, além de muitas outras características. Então, quando se trata do corte desse tipo de vidro utilizando uma caneta, o processo se mostra muito mais complicado do que se utilizar esse mesmo processo num vidro comum. Porque, como as 2 partes do vidro são fixas por uma película, o processo se tornaria muito mais simples se utilizado outro tipo de ferramenta, pois com a caneta não seria tão fácil, já que, como são 2 placas, teríamos que passar a caneta no exato ponto, isso nas 2. Porém, quando fôssemos fazer aquela pressão para o vidro se partir, ele agiria de forma oposta no vidro abaixo, que impediria que a ruptura acontecesse. E caso force demais, ele não vai resistir à tensão e vai acabar estourando. Ah, mas é só rasgar essa película. Como? Como que se rasga uma coisa que se encontra entre 2 placas de vidro? É bem simples. Quando você fazer 2 riscos nos vidros, você deve fazer uma leve pressão para ambos os lados. Nesse ponto, a parte da película que se encontra nesse ponto do vidro tende a folgar um pouco, o que cria um pequeno espaço entre os dois. Sendo assim, você vem com um estilete e corta ela. Pronto, vidro laminado cortado com sucesso. Mas tem 2 pontos importantes nesse exemplo que precisam ser citados. O primeiro é que ele deve ter uma certa espessura para que o vidro não se quebre quando você começar a fazer esse tipo de pressão. E o segundo e mais importante é que a gente está falando aqui de fusão e não de corte. Se por acaso você conseguir fazer o corte do vidro, como que ele reage durante o processo de fusão? Bom, há algum tempo eu fiz vários testes utilizando alguns tipos de vidro. E nesse caso, com o vidro laminado,
eu notei que basicamente aconteceu o seguinte. Em um deles eu coloquei uma peça de vidro laminado com duas placas de 4 mm, o que dava aí mais ou menos uma espessura total de 9 mm. Liguei o forno e fui observando. Então a partir de uma certa temperatura, essa película de PVB começou a ficar muito escura, queimando ou derretendo dentro do vidro. Aí quando o vidro atingiu uma certa temperatura, ele trincou. Então eu acredito que isso aconteceu por dois motivos. O primeiro é que a película deve ter servido como uma espécie de filtro de temperatura, impedindo que as duas placas de vidro fossem compatíveis nesse ponto. Então, assim que a película começou a enfraquecer, a temperatura do vidro de cima, que estava mais quente, começou a ser transferida para o de baixo, que não aguentou esse aumento repentino e se rompeu. Eu quero deixar bem claro aqui que eu não fiquei com o forno aberto olhando o que estava acontecendo com a placa lá dentro, porque caso eu fizesse isso, o choque térmico teria sido provocado por causa dessa ação minha. E não era esse o meu intuito na hora que eu fiz esse teste. O que eu estou falando aqui é o que eu acredito que deve ter acontecido. E o segundo ponto, tão interessante quanto o primeiro, é que assim que a temperatura começou a subir, o vidro começou o processo de dilatação e expansão, enquanto que com a partícula começou a acontecer o oposto. Ela começou a se contrair. Então, à medida que a temperatura subia, a tensão entre esses dois aumentava, e uma das placas não aguentou e rompeu. E de novo, isso é o que eu acho que aconteceu. Mas e você, o que acha? Isso que eu falei é coerente ou não? Eu não cheguei a fazer muitos testes com esse tipo de vidro, porque eu sabia dos danos que isso poderia causar ao forno, e eu não estava disposto a pagar o preço. Ou tá? O fato é que eu nunca consegui fazer com esse tipo de vidro o processo de termoformação, tampouco termofusão. Pelo menos não ainda. Na minha opinião, esse é um tipo de vidro muito complicado de você ter como foco para se trabalhar a fusão. Porque por mais que você consiga cortar ele, ele se limita muito em relação às possibilidades de criação. Isso se comparado a outros tipos de vidro, mas pelo menos ele pode ser cortado. Já o temperado não, mas isso é tema para outro vídeo. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal, espero que você tenha gostado de mais esse conteúdo que eu trouxe aqui para você. Se você gostou, deixe seu like aí e se inscreve no canal se ainda não é inscrito, é só clicar no botãozinho vermelho aqui do lado. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar um link de um e-book onde eu explico um pouco mais a fundo sobre essas questões do fuse. E também mostro vários resultados e também modelos de peças que você pode criar ainda hoje na sua própria casa. O link está aqui embaixo. Se você tem qualquer dúvida em relação a esse assunto ou ao universo do fuse, é só deixar aqui no campo dos comentários que eu vou procurar tirar isso para você. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço. Valeu!